todos muito bem-vindos a mais um Happy Hour da Estética. Fique aqui comigo até o final, que hoje tem presente surpresa no final da live para quem ficar comigo até o final. Já vai mandando aí esse aviãozinho para as amigas de vocês que precisam estar na minha live, que precisam saber dessa informação. Hoje nós iremos falar do melasma e alimentação. Vai ser uma live super especial. Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito contagiados com esse assunto, porque tem muitos profissionais e pacientes também que não sabem dessa informação que eu vou trazer para vocês hoje sobre alimentação. Já fala aqui para mim de que cidade vocês estão aqui na minha live, tá? E qual a profissão de vocês. Já vai contando para mim qual a cidade que vocês estão assistindo a minha live e qual a profissão de cada uma de vocês. Eu já vou aproveitar, já vou mandar aqui, ó, já vou convidar algumas pessoas para a minha live e já peço que vocês também convidem profissional de saúde estética. Convidem também amigas de vocês para comparecer aqui nessa live que já está começando, já está sendo abençoada. Cidade de Jariúno. Jariúno, isso mesmo? Darleide de São Paulo, seja muito bem-vinda à nossa live. Já coloca aqui, ó, a profissão de vocês também. Já coloca aqui embaixo a cidade que vocês estão vendo a minha live. E já coloca a profissão de vocês. Diamantina, São Paulo. Já sei que tem João Pessoa. Bem-vinda, Jeane. Sejam todos bem-vinda. Bahia. Boa noite. Já coloquem aqui embaixo a cidade que vocês estão assistindo a live. Então, na live de hoje, nós iremos entender sobre melasma e alimentação. Darleide, meu amor, bem-vinda. Darleide é diarista. Muito bem-vinda. Então, deixa aqui seu comentário, vai deixando suas perguntas, que eu tenho o maior prazer de responder no finalzinho da live, no decorrer da live também. Eu vou respondendo, tirando as dúvidas de vocês, tá? Tanto de paciente como profissional de saúde. Então, eu vou falar para vocês que no final da live nós temos surpresa. Então, quem ficar comigo até o finalzinho da live vai ganhar, né? Pelo direct do Instagram ou pelos meus WhatsApp. Quem pedir vai ganhar um material que a gente fez sobre a alimentação, os alimentos que podem melhorar o melasma, tá? Então vocês vão chamar a gente pelo direct do Instagram ou pelo WhatsApp, né, que a gente tem lá no Instagram, aqui no nosso Instagram. Então já deixa seu comentário, já fala aqui a cidade que vocês estão vendo a nossa live, a profissão de vocês. Sejam todos muito bem-vindas a mais um Happy Hour da Estética. E quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Daniele Dulso e sou especialista em saúde integrativa e especialista em melasma. Então, eu ensino profissionais da saúde e da estética a se tornarem, assim como eu, referência no tratamento de melasma. Vamos começar a falar, né, sobre o nosso assunto, temido assunto aí, sobre melasma. As pessoas que forem entrando agora, sejam todas bem-vindas. Ellen, bem-vinda, Ellen. Então, Dani, o que é que tem a ver melasma com a alimentação, né? Tem muitas pessoas que me perguntam e ficam até surpresas quando eu começo a atendê-las, né? Quando eu começo a fazer mentoria, quando eu começo a falar sobre a importância da alimentação e do melasma. Então, tem tudo a ver. A alimentação e melasma, eles se conectam. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que, pelo menos
80, 90% do nosso tratamento integrativo tem a ver com a alimentação. Então, hoje em dia, muitas pessoas ainda não sabem, né, a importância, né, da alimentação para a saúde da nossa pele. Infelizmente, né, muitos profissionais de estética e saúde não tratam esse melasma como um todo. Não tratam esse melasma, não dão essa importância, né, para o melasma, de forma que a gente olhe realmente essa alimentação. Então a gente tem que olhar realmente tudo que o nosso paciente e nós profissionais da estética também, tudo que a gente vai colocar dentro da nossa boca. Porque sim, existe muito profissional da estética e da saúde que tem melasma, até porque eu também já tive melasma. Então, alimentos em geral que pioram o melasma. Então, em geral, né, os alimentos que contribuem para o aumento da produção do estrogênio são os principais vilões, né, para essas manchas. Então, outros nutrientes também podem agravar essas manchas. Então, quais são os alimentos que podem piorar esse nosso melasma, né? Eu sempre falo que eu estudei e continuo estudando, né, me especializando, porque assim como as minhas pacientes, né, e as pessoas que eu dou mentoria, eu já tive melasma também e estava cansada de buscar profissionais que se diziam tratar, né, o melasma, e a gente sabe que clareamento não é tratamento. Então eu sempre falo para vocês, eu falo nas minhas mentorias que escolham bem o profissional que vocês vão tratar, né, esse melasma. Se vocês forem para alguma clínica, né, de estética ou tratar de forma online, como realmente 99% dos meus pacientes hoje são pacientes que eu trato de forma online, olhem bem os profissionais, né, pesquisem, porque isso que a gente faz só a nível de pele, que a gente não, porque eu não faço, que os profissionais só fazem a nível de pele, isso não é tratamento, isso é clareamento de mancha. Então, como a gente sabe que o melasma, ele é uma disfunção de saúde, de estética, né? Então, ele não tem cura, mas tem controle. Então, eu tô com o meu melasma super controlado, tenho minimamente manchas, porque eu acho que uma pele perfeita não existe, né? Realmente esse negócio assim, eu vou usar tantos filtros para melhorar, ou né, dizer que eu tenho uma pele perfeita, isso não existe. A gente realmente, meu tratamento, você fica com pelo menos, eu entrego pelo menos 80% de uma pele com qualidade para o meu paciente. Agora, claro, tudo depende do meu paciente, porque eu não vou estar na sua casa, né? Por exemplo, eu não estou na casa da Jeane para saber se a Jeane vai comer porcaria, para saber se a Jeane vai tirar o que eu vou pedir, né? Usar os manipulados que eu vou passar ao longo do tratamento. Então, depende muito do paciente, o querer tratar. Porque viver sem mancha, eu sempre falo, é uma escolha. Não adianta depois da alta a gente se entupir de tudo que não presta, a pele vai voltar, né, a entrar na fase do adoecimento. Então, prestem atenção nas pessoas que vocês vão escolher para tratar esse melasma. Se for oferecido um tratamento só a nível de pele, nossa, então filtra aqui de novo. Se for escolher um tratamento só a nível de pele, que não é tratamento, é clareamento, fujam. Porque aí seu melasma pode voltar muito mais rápido e ter, né, aquele temido efeito rebote que ninguém merece. Então, quais são? Bem-vinda, Cleonice, bem-vinda, Ivone. Seja muito bem-vinda à nossa live, ao nosso Happy Hour da Estética. Maria, sejam todos muito bem-vindos. Oi, Pastor Paz, bem-vindo. Amém. Então, eu vou falar dos alimentos, tá? Os alimentos que pioram a nossa saúde e, consequentemente, vão piorar as nossas manchas de melasma. O nosso vilão. Vamos falar sobre o açúcar. Amém. Compartilhei minha live. Vamos falar sobre o açúcar, né? Que é um vilão. É um alimento que as pessoas falam, né? Que traz muito risco à nossa saúde. Vamos falar dos embutidos.
Os embutidos também, né? A gente tem que tirar da nossa vida. Alimentos processados, os pães, tá? Leite e os derivados de leite. O café, né? O café em excesso, né? As pessoas perguntam assim, mas Dani, eu não posso tomar café? Pode. Nós podemos tudo, né? Desde que seja com ordem de decência, né? A gente pode tudo, mas a gente não pode ter o exagero. Deixa eu só olhar aqui. Jeane, tem que voltar, né, a tratar realmente de dentro para fora, né? Fazer o tratamento dessa vez, o tratamento levar a sério. Bem-vinda quem tá entrando agora, Ana, Magali. Sejam todas muito bem-vindas. Para quem tá entrando agora, nossa live de hoje é falando sobre melasma e alimentação. E tem tudo a ver. Então, eu falei agora sobre os alimentos que devem ser excluídos das nossas vidas. Não só por conta do melasma, mas principalmente eu priorizo a saúde. Então, repetindo, né? São os açúcares, os embutidos, os alimentos processados, né? Cafeína em excesso, bebida alcoólica, leite derivado, né? Carboidrato. Então, nós iremos falar aqui que tá tudo bem no áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aqui pra mim, fazendo favor, aqui embaixo, se vocês estão me ouvindo bem. Jeane, coloca aqui, Ana. Tá tudo bem com o áudio? Posso continuar? Então, vou falar pra vocês que há uma carência nutricional na base de toda doença. Mas, Dani, a doença, né, tem realmente... Tá tudo bem com o áudio, né? Tá bom. Então, como eu falei, há uma carência nutricional na base de toda doença. Então, o melasma, ele vem antes da gente realmente adoecer. Quando essas manchinhas começam a surgir na nossa pele, falando assim, olha, Dani, você não tá bem. Cuida aí da sua saúde, cuida do seu estômago, né? Vai cuidar do seu intestino. Hoje mesmo eu tava conversando com uma pessoa que procurou para saber sobre tratamento, né? E ela falou assim, mas meu intestino funciona todo dia, né? Funciona super bem. E eu falei assim, mas como que eu, né? Que é o bom, como que funciona bem, como que é esse intestino. E quando ela começou a descrever o funcionamento, né, eu já fui falando pra ela, não funciona bem, né, porque as pessoas acham que fazer cocô todo dia funciona super bem. E às vezes o cocô tá sem consistência, o cocô tá diarreico, né? Tá tipo bananinha. Dessa forma, você tá perdendo proteínas. E aí, esse cocô, realmente, ele não tá funcionando. Você não tá liberando todas as toxinas que você tem que liberar, né? Porque eu costumo falar assim, o nosso corpo, ele é tão perfeito que a gente, à noite, a gente vai dormir, mas nosso corpo é uma máquina perfeita. E eu costumo falar que nós somos uma engrenagem e eu comparo a máquina do navio, né? O navio tem lá as peças que eles precisam estar todas alinhadas e funcionando corretamente. Então, eles têm que estar... uma máquina sobe, um motor sobe, outro desce, né? E eles vão funcionando todos juntos. Se uma peça quebrar, vai desestruturar o corpo inteiro. Então, o nosso intestino, ele é conhecido como o segundo cérebro. Se ele não funciona, se ele não elimina as toxinas na forma como tem que ser feita, o nosso corpo vai entrando em adoecimento e a gente não vai percebendo. Quando a gente vê, já estourou. Já estourou aí uma psoríase, uma dermatite de contato, já estourou uma acne, já estourou o melasma, né? Então, realmente, tem que ser liberado essas fezes de forma correta. Então, a gente tem que fazer o cocô, né? E a paciente falou que fazia o cocô todo dia, mas não basta fazer todo dia, né? Tem que saber fazer o cocô da forma correta. Então... Oi, Dalva, seja muito bem-vinda à nossa live. Seja muito bem-vinda. Então, o melasma, ele, só para vocês saberem, ele não é do sol, tá? O melasma não é do sol e ele não é genético. Imagine só, se o melasma fosse do sol,
todo mundo tinha a mesma mancha. Por exemplo, eu tinha uma mancha aqui, né? A Jeane ia ter a mancha no nariz, eu ia ter mancha na testa, a Jeane também, a Ana também, a Magali também. Então, o melasma, realmente, ele não é do sol e não é genético. O fator genético, o percentual, ele é muito pouco. Para a pessoa falar assim, olha, seu melasma é porque sua mãe teve, sua avó tem melasma e ele realmente é genético. Não é dessa forma. Claro que eu vou pedir exame de sangue. Oi, Izzy, seja muito bem-vinda. Claro que eu vou pedir exame de sangue para o meu paciente, vou avaliar, né, qual o fator genético que esse paciente pode ter por conta do melasma, mas apenas 15% pode ser da genética, então é muito pouco provável que o paciente tenha melasma por conta da genética, entenderam? Então, ele não é do sol e não é genético. Claro que o sol ele vai evidenciar essa mancha se o corpo do meu paciente estiver todo inflamado, ou seja, como eu falei, né, eu estive na praia em janeiro, fiquei lá até fevereiro, passei 1 mês e pouquinho, tomei sol, passei, né, tomei banho de praia, tudo. Meu rosto tá sem mancha, porque eu não estava inflamada. Agora, se eu tivesse descuidando da minha saúde, se eu não estivesse suplementando, se eu não estivesse fazendo uso de um bom home care e fosse à praia, meu rosto ia voltar, consequentemente, todo manchado. Então, mas existe, né, um problema nas nossas pacientes que causam melasma, né? E como eu falei, o nosso corpo, né? Nós temos o corpo, como eu falei, alma e o nosso espírito, né? Então a gente precisa cuidar do corpo como um todo. Não adianta só separar em partes. Por exemplo, eu tô com melasma, eu vou cuidar só a nível de pele. Por isso que eu falei, fujam de profissionais que se dizem que vai tratar o melasma, né? Dessa forma, essa forma, né, que as pessoas falam assim, eu vou fazer um tratamento, eu fiz um tratamento. Como eu falo, tem vários pacientes que chegam pra mim e falam assim, ô Dani, eu fiz um tratamento que minha pele voltou com 1 mês cheio de melasma. Aí eu pergunto, que tratamento foi esse, né? Jeane, vou responder daqui a pouco sua dúvida. Daqui a pouquinho eu vou responder. Então, existe pacientes que falam que fizeram tratamento. Que tratamento é esse, né? Se o corpo está inflamado. Então, como eu falei, fujam só de creminhos. Essa forma realmente não funciona. Então, se nós temos corpo, alma e espírito, a gente tem que tratar o corpo como um todo. Então, é aquilo que eu falei, é olhar o paciente como um todo, desde da base da cabeça até o dedão do pé. Porque às vezes o paciente tem uma dermatite, né? O paciente está todo inflamado, tá com o couro cabeludo machucado, né? Queda capilar, um excesso de zinco, uma falta de vitamina D, né? Que causa melasma, uma falta de vitamina B12 que causa melasma. Então, tem que tratar as causas. Por que esse paciente está em adoecimento? Né? A gente tem que pesquisar. E aí a gente vai tratando o paciente como um todo. Jeane, então, a Jeane perguntou aqui se existe um chá para desinflamar. Existem vários, Jeane. Eu sempre falo, inclusive, né, para as minhas pacientes sabem, um chá que eu gosto muito, inclusive eu procurei essa semana, agora sábado aqui, e não achei. Goldberry, um chá que ajuda a desinflamar, é um chá maravilhoso. Você toma ele assim, não tem gosto de nada. Pode passar o dia tomando. A própria cúrcuma, você pode fazer um chá, tá? Com a cúrcuma ou o açafrão da terra. Você pode pegar realmente a raiz, se você tiver a raiz. Você coloca lá na água morna, por 15 a 20 minutos. Deixa lá borbulhar. Depois você vai coar. Vai tampar, pode tomar gelado, pode tomar morno, né, como você preferir. Então eu gosto muito do Goldberry e da própria cúrcuma, né, que é a raiz. Então, como eu falei, né, que existe uma carência nutricional na base de todo o adoecimento. Então, ela já começa na alimentação. Muitas pessoas que me procuram, né, para tratar o melasma, tem carência nutricional porque não se alimentam direito. Primeiro, é difícil a maioria dos pacientes comerem proteínas.
Então a gente sabe, né, de acordo com nossos colegas nutricionistas, que a gente tem que comer pelo menos 200 gramas de proteína ao dia. E muitas vezes as pessoas não comem, né? Tem essa deficiência nutricional. As pessoas falam assim, eu não gosto de carne, eu não gosto de comer ovo, né? E tem que comer, é muito importante. E os veganos? Os veganos têm que suplementar, né? Tem uma paciente que me procurou também, falou que era vegana, que não comia carne. Então, o que a gente faz com isso? Não come carne? Suplementar. Não pode deixar de comer. Então, quando estamos fazendo uma consulta, né, seja ela para acne, para psoríase, para dermatite, né, e para o próprio melasma, né, nós temos que deixar isso bem claro para os nossos pacientes, né, porque a gente tem que investigar o corpo todo, não adianta só tratar a nível de pele. Então, tem que olhar a alimentação do paciente, que isso é de extrema importância. Então, paciente que não tem uma boa alimentação, que faz ingesta de muita cerveja também, que eu vou falar das bebidas alcoólicas daqui a pouco, né, que gosta de comer glúten, né? Isso não faz bem à saúde, a gente já sabe que tá comprovado aí. Então, eu mesma, como eu falei pra vocês, né, já tive muito melasma. Quem me acompanha aqui já sabe disso, sabe que por isso eu estudei, né, que também eu tava cansada aí de fazer tratamentos que tratavam só a nível de pele e não resolvia o meu problema, né? E esses tratamentos aí convencionais, infelizmente, não adiantam de nada, é só dinheiro jogado no lixo. A Ana tá perguntando aqui, e os frutos do mar pode ser consumido? Camarão, por exemplo. Ô Ana, os frutos do mar, principalmente, né, camarão, caranguejo, siri, né, esses alimentos, eu vou até falar um pouquinho mais pra frente, esses alimentos, eles inflamam muito a pele, né, o corpo, principalmente quem tem melasma. Então, eu não indico esses alimentos para quem tem manchas de melasma no rosto, no colo, né? Tem alguns pacientes que tem no colo, outros tem na parte das costas. Então, esses alimentos, né, de frutos do mar, para quem tem melasma, não são bem-vindos, porque realmente inflama o corpo, tá? Esses alimentos inflamam o corpo e só pioram, claro, que a longo prazo, essas manchas de melasma. E aí, então, a alimentação, ela interfere muito no nosso intestino. Então, todo o sistema digestivo, né, que é a parte que a gente vai olhar, é a parte da alimentação, é o que a gente coloca na nossa boca. Ô Ivone, a Ivone perguntou, e carne de porco? A carne de porco, né, é uma carne que é muito gordurosa. Eu sempre falo para o paciente, né, dá preferência às carnes magras, carnes brancas e excluir um tempo a carne de porco. Porque a carne de porco, assim como os crustáceos, assim como o camarão, caranguejo, também inflama a pele. Então, assim, prestem atenção quando vocês se alimentam com carne de porco, tá? O melasma, ele vai acentuando, ele vai escurecendo mais. É como se a gente estivesse estressada, né, que é um dos fatores, né, é o estresse também que faz com que essa mancha escureça. Quando a gente come carne de porco, crustáceo, essa mancha, ela dá uma escurecida. Então, realmente, quem trata comigo sabe que eu excluo também, né, a carne de porco, tá? Então, algumas pessoas também perguntam, né, sobre os alimentos que podem. Eu vou responder daqui a pouquinho sobre frutas, essas coisas. Eu só vou continuar aqui meu raciocínio, senão eu perco. Então, sobre a alimentação, né, o nosso intestino, ele influencia diretamente, né, quando a gente come alimentos que não são legais, que não são alimentos adequados para o nosso tratamento de melasma. Então, a gente sabe que o intestino é nosso segundo cérebro, a gente tem que saber exatamente aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo. Oi, Sinara, oi, André, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nosso tema é alimentação e melasma. Então, como eu falei pra vocês, né, as pessoas perguntam assim, Dani, e leite, pode tomar? Então, eu já vou responder essa do leite, que eu sei que muitas pessoas aí não gostam de né, tirar o leite da dieta, né, tem dificuldade de tirar o leite. Então, qual leite que pode? Tem leite que pode? Alguém sabe responder?
Coloca aqui no chat aqui embaixo, se alguém sabe me responder se tem algum leite que pode, né, ser consumido no tratamento de melasma e também, né, que faz bem para a nossa saúde. Não é só sobre o tratamento de melasma, é sobre a saúde. Alguém sabe falar aqui sobre o leite? A Jeane tá falando que é viciada. Alguém sabe qual o melhor leite ou se tem algum leite que pode ser consumido? Já vou aproveitar e vou pedir para vocês ficarem comigo até o final. Compartilhe essa live para as amigas de vocês, né, que precisam entender essa informação, que ela é muito importante. Infelizmente, tem muito profissional de saúde de estética que não sabe a importância da alimentação para os nossos pacientes, né, para o tratamento de melasma. A Ana falou em pó, a Magali falou em pó. Não, não. Sinto muito, mas não. Vou falar para vocês qual o leite que pode ser consumido. Olha, o leite de cabra, tá? É um leite que pode ser consumido, tá? O leite de soja, tá? Não pode, porque ele tem fitoestrogênio. Foi até uma pergunta, tá? De uma paciente. Então, ele tem uma semelhança estrutural com estrogênio. Então, o consumo a longo prazo pode, né, o paciente pode vir a adquirir câncer de mama. Então, leite de coco pode, leite de cabra pode, que mais? E olha só, tem pacientes que fazem leite de coco e é super fácil, do próprio coco. E faz em casa, né? Se vocês colocarem aí no YouTube, dá um Google no YouTube, vocês vão realmente aprender a fazer, que é super fácil. Tem um paciente que toma leite de coco, né? Que faz do próprio coco, tira lá do pé, paciente até da Bahia, tira do pé e faz seu próprio leite. Então, tem algumas pacientes que me perguntam, né? Se pode comer queijo. Sobre o queijo, alguém sabe se pode comer, se não pode? Alguém pode falar sobre o queijo? Ninguém sabe. Olha, então, a Ana acha que não. Acha que não. O queijo, eu sei que tem muitas pacientes que têm muita dificuldade, né? O queijo realmente é derivado do leite. Então, sobre o queijo, tem pacientes que perguntam: ai, doutora, mas não consigo, né, me livrar do queijo. É difícil, que de manhã não sei o que comer, não sei o que. Queijos recém-feitos, por exemplo, né? Aqui em Minas, o pessoal tem muito queijo branco, né? Inclusive, eu descobri que tinha intolerância à lactose depois que eu tirei um pedaço de queijo branco, que a gente fala queijo de Minas, e eu passei muito mal e tudo. E hoje, realmente, eu tenho intolerância à lactose. Então, os queijos processados, né, que são aqueles mais amarelos, tá? Por exemplo, lá no Nordeste a gente tem muito queijo do Reino, né? É um queijo delicioso, maravilhoso. Então, eles não têm uma quantidade grande de lactose. Esse a gente pode comer, claro, de vez em quando, tá? O queijo amarelo. Agora, aqueles queijos recém-feitos, né, que ainda tem aquele alto teor de soro, que são os queijos brancos. Esses têm muita lactose e são prejudicial ao nosso corpo e, consequentemente, ao nosso intestino. A manteiga. Então, a Jeane está perguntando da manteiga. A manteiga é derivada do leite. Obviamente, margarina a gente tem que excluir, porque margarina não faz bem à nossa saúde, né? Nem é alimento. Agora, sobre a manteiga, a gente pode pegar a manteiga e transformar em fazer um patê, por exemplo, pegar. Então, Jane, o queijo de manteiga, esse aí é muito ruim. O queijo de manteiga, ele tem um teor altíssimo de... É porque no Nordeste tem queijo de manteiga, né? Aqui em Minas, chama requeijão. Então, ele tem um teor altíssimo de colesterol. Então, assim... Então, a Regina tá falando que manteiga de coco
Então, eu não conheço, Regina, deve ser daí, da região, né? Aqui em Minas nunca vi. Manteiga de coco, não conheço. Então, se for de coco, a manteiga de coco, né? Realmente pode ser que seja bom à saúde. Eu tenho que olhar o rótulo para ver. Realmente eu não conheço. Mas o queijo de manteiga, que a gente está perguntando, não pode. O requeijão é delícia, Ana, mas realmente faz muito mal à nossa saúde. Muito mal. Então, como eu falei, os queijos amarelos, os mais processados, né? Tipo requeijão que tem no Nordeste, que eu amo, é uma delícia. Esse sim, né? Ele não tem um teor alto de lactose, esse é permitido. Então, sobre os alimentos, vamos falar um pouquinho do vilão do açúcar. O açúcar, ele é um vilão para a nossa saúde. Embora muitas pessoas não consigam se livrar, né, desse açúcar, não consigam tomar um cafezinho sem açúcar. Então, o açúcar, né, em excesso, ele é associado à obesidade. Então, a gente sabe que pacientes que estão sobrepeso, pacientes que têm alguma dermatite no corpo, né, nem precisa olhar exame de sangue. A gente já sabe, né, que quem come muito açúcar está associado, né, à obesidade também. Então, pacientes têm alergias alimentares, dermatite, problema no sistema imunológico, o paciente vive gripando, vive sugando o nariz, né, espirrando, né, o sistema de defesa está muito baixo. Então, o açúcar em si, ele é prejudicial à nossa saúde, como eu falei. Então, ele está no topo dos alimentos que contribui para a inflamação e para o adoecimento do corpo. Então, sendo o principal catalisador no processo inflamatório. Então, eu sei que essa live é uma live, assim, esse assunto sobre alimentação e melasma é um assunto que dá, assim, para várias lives, porque é muita informação. Eu sei que muita gente não sabe, né, sobre alimentação. O que é que eu posso comer, o que é que eu não posso. Inclusive, Vivi. Oi, Vivi, meu amor. Seja bem-vinda, Vivi. Inclusive, vou falar para vocês que estão aqui na live. Nós temos o nosso grupo, né, de WhatsApp, o grupo VIP, que a gente oferta as condições especiais. Nós ofertamos. Vou provar, Regina, a manteiga depois. Nós ofertamos condições especiais, né? Então, em primeira mão, a gente já oferece no grupo, nosso grupo VIP. Quem quiser participar desse grupo VIP do WhatsApp, vou pedir para vocês que estão na live nos chamarem no direct do meu Instagram ou chamarem direto nos números que a gente tem do WhatsApp para entrarem no grupo VIP. E profissional de saúde e de estética que estão aqui na nossa live, quem tiver interesse na mentoria Descomplicando Melasma 2.4 com a saúde integrativa, pode também nos chamar ou no direct do Instagram ou nos nossos números do WhatsApp. A Esther tá falando só em excesso ou só no café. Ô Esther, não entendi bem essa pergunta. Você tá falando sobre o café? Então, como eu falei, o açúcar é um vilão, né? Então, todo tipo de guloseimas, né? Alimentos açucarados, doces, bolos, biscoito recheado, tudo aquilo que às vezes enche os nossos olhos, que a gente tem vontade de comer, tudo isso faz mal à nossa saúde. Então, Esther, o açúcar ele é prejudicial em todos os tipos. Então, assim, veio tratar comigo, melasma, pode ter certeza que você assim, ó, Esther, tira o açúcar, vamos eliminar o açúcar, porque eu sei que é difícil, né? Obviamente, assim, não sou aquela profissional que vai fazer terrorismo com você, com a alimentação. Não falar assim, olha, hoje para de comer tal coisa. Não, porque eu comparo o açúcar a uma droga, uma cocaína. E realmente o açúcar é uma droga que vicia. Então, eu prefiro não mandar o paciente parar de comer hoje de uma vez, porque às vezes nós mulheres, né, a gente eu vou menstruar, fico mais emotiva, fico mais triste, eu quero comer alguma coisa que tem açúcar. Aí às vezes como escondido, não conta e acaba que atrapalha no processo, né, no nosso tratamento. Então eu peço para ir tirando aos pouquinhos, né, para o seu corpo ir sentindo menos e você ir se acostumando com isso tudo.
Então, a gente tem que ir tirando aos poucos. Não adianta tirar de uma vez. Aí o paciente tem vontade de comer açúcar, come escondido, passa mal, às vezes o estômago dói porque ele já estava se habituando a tirar a comida, a desinflamar a comida não, o açúcar, acostumando a tirar o açúcar e daqui a pouco ele volta a comer açúcar, volta a inflamar, passa mal e as manchas do melasma vão piorando. Então o açúcar, ele não é bem-vindo para a nossa saúde. Quando eu falo assim, melasma, eu sempre deixo muito claro que a saúde está em primeiro lugar. Então, açúcar não é legal. Então, outras questões que o açúcar, né, que inclui a obesidade. Quem come muito açúcar, como eu falei, né, geralmente é obeso, tá, sobrepeso. Pode levar, né, tem pacientes que realmente aumentam de peso muito rápido. Se eu comer açúcar, eu falo açúcar não é só o açúcar branco, como tem aqui, né, qualquer alimento que tem açúcar. Meu peso, rapidinho, eu ganho peso. Então, tá relacionado a doenças, risco cardíaco, diabetes tipo 2, né? Cárie dentária. Então, assim, tem que evitar ao máximo açúcar, né? Problemas cardíacos ninguém quer ter, né? Então, doenças de pele, como a gente sabe, psoríase, dermatite, melasma, acne. Então, vamos evitar comer esses açúcares. Sobre os alimentos processados, agora eu vou falar com vocês um pouco sobre esses alimentos. Eles incluem, né, os salgadinhos, a salsicha, que a gente sabe. Alguém sabe do que é feita a salsicha? Me conta aqui embaixo. Quero saber se vocês sabem. Lígia, seja muito bem-vinda. Lígia, me conta aqui embaixo se você sabe do que é feita a salsicha. Me conta aqui, Jeane, Ana. Vão me contando aí se vocês sabem. Isso mesmo, de restos de carne de animais, né? Então, a salsicha, ele não é alimento, né? A gente sabe que não é alimento. Então, a indústria... Então, mas eu vou falar, Ana. A indústria... Pois é, Jeane, presta atenção para você parar de comer salsicha. Eu vou te falar agora. A indústria quer vender o resto, porque não quer que você... Não quer perder, né? Não quer que ter prejuízo. É melhor te dar uma doença. Então, nasceu um pintinho sem a pata. O que é que faz? Põe no moedor lá para virar salsicha. Nasceu um porquinho que tá passando mal, né? Não tem como cuidar, vai dar muito trabalho o porco. Passa no moedor, vai virar salsicha. Então, pega todo o resto que não vale nada, resto de animal, passa no processador, junta aquela carne toda, põe lá nas máquinas e vira salsicha. Então, assim, quem come salsichas está comendo alimentos super processados e são restos de animais mortos, né? Porque antes de ser processados, o animal estava vivo, nasceu sem uma pata, por exemplo, nasceu, na hora de nascer, né? Quebrou uma parte do corpo e eles vão lá e matam o animal mesmo e viram uma salsicha. Salsicha, mortadela, todos esses alimentos processados. Então, esses alimentos, né, que estão inclusos também os nuggets, acho que é assim que fala, né? Nuggets, os fast foods congelados, alimentos que são pró-inflamatórios, que provocam estresse oxidativo na nossa pele. Ou seja, a gente come um alimento hoje, por exemplo, faz muito tempo que eu não como salsicha, tá? Só para vocês saberem. Então, a gente pega um alimento hoje, né? Por exemplo, como salsicha hoje, né? Amanhã eu como nuggets. Depois eu como, sei lá, aqueles hambúrguer que vem, né? Que já vem pronto, põe no micro-ondas. A nossa pele vai ter uma hora que ele vai responder. Vai dizer, nossa, o que é isso? Não tô reconhecendo. Principalmente eu, né? Vocês, alguns pacientes que fazem o tratamento de melasma comigo, que já estão no processo de desinflamar esse corpo. Quando você começa a colocar para dentro de você alimentos que o seu corpo não reconhece,
vai surgir uma acne e com certeza vai surgindo mancha. Então, Jane, agora quando você pensar em comer um cachorro quente, pois é, lembra sim. Oi, César, seja muito bem-vindo, César, muito bem-vindo. Então, esses alimentos ultraprocessados, né, inclui pacientes que vivem disso aí, tem uma nutrição reduzida, né, que são pacientes que têm alimentos, que comem muito alimentos ultraprocessados, são geralmente cheios de calorias vazias, né, que não fazem sentido para o nosso corpo, o que significa que não fornece muita nutrição. Aumento da inflamação do corpo, da pele. Comer alimentos ultraprocessados também tem sido associado ao aumento da inflamação do corpo, como eu falei, né? Essa inflamação pode causar problemas como acne, psoríase, dermatite, né? Como eu já falei aqui. Má digestão, paciente que tem muito refluxo, estômago estufado, né? Que fica passando mal o tempo todo. Então, costumam estar carregados de ingredientes artificiais, esses alimentos ultraprocessados. E conservantes, aromatizantes. A Jeane tá perguntando aqui se a babosa é bom para pele. Então, Jeane, vou te responder o seguinte: a babosa ela trata o seu melasma. Pensa comigo. Se a babosa tratar o seu melasma, aí sim você pode usar. Mas, por exemplo, se a babosa não for a causa com que você, né, teve essa inflamação na sua pele e no seu corpo, ela não vai fazer sentido para você. Por quê? Como que a gente vai tratar esse melasma? Primeiro, a gente vai fazer uma consulta avaliativa para identificar aquilo que tá causando esse melasma na sua pele. Depois da consulta, a gente vai começar a desinflamar esse corpo seu, né? A detoxificar, até chegar ao processo que a gente vai fazer a suplementação. Será que você usando babosa no seu rosto vai eliminar o melasma? Tem que pensar nisso. Então, assim, a babosa não vai eliminar o seu melasma. O César está perguntando: doutora, eu queria fazer uma pergunta, quero saber se posso tomar cápsula de A a Z. Então, César, vou te responder quase com a mesma resposta que eu falei para a Jeane. O César é um paciente meu, né, que já teve melasma também, paciente antigo. E César, qual foi porque o César não tem mais melasma, tá? Homens também tem. De 10 pacientes que eu tenho, tá? Realmente 2 são homens, 3 são homens no máximo. Então, a sua causa de melasma, o melasma começou a surgir na sua pele, não foi, né, por conta da falta de suplementação de A a Z, por exemplo. Então, essa suplementação, primeiro que eu não gosto, porque ela é até completa. Quando você vai na farmácia, pega lá o rótulo, né? Tem muita coisa que realmente eu passo. Mas as miligramas são muito baixinhas, muito poucas. Então, eu falo que é um xixi caro. Então, não adianta ficar usando essa suplementação. Não adianta vocês gastarem dinheiro com suplementação de A a Z, porque ela não vai tratar a causa de melasma, né? Você vai continuar tendo melasma. Além disso, essa suplementação que vende na farmácia, que as farmácias fazem questão de vender, não vai suprir a sua necessidade. Porque às vezes o paciente, igual o César, estava com baixa vitamina D na época, né? Estava com excesso de metal pesado. Então, essa suplementação não vai suprir a necessidade. Então, quando o paciente está tratando melasma comigo, eu mesma faço uma suplementação de acordo com a necessidade do paciente. Então, se o paciente está precisando de um zinco, está com excesso de metal pesado, está precisando de uma biotina, de um complexo B, né, de uma B12, uma vitamina C, eu faço esse complexo de A a Z com a quantidade exata de miligramas, porque esse que vem de farmácia, César, não tem efeito.
Selma, seja muito bem-vinda à nossa live. Vou falar aqui para vocês que estão entrando agora. Quem ficar na live até o final vai receber de presente um guia, tá? Com os alimentos que vão ajudar a melhorar o melasma. Então fica comigo até o final e já envia esse aviãozinho, tá? Para as amigas de vocês que têm melasma, que precisam saber dessa informação. E também para os profissionais de saúde estética que precisam fazer uma mentoria comigo para tratar o melasma de dentro para fora, tá? De forma assertiva. O tratamento, ele não usa ácido e não tem o efeito rebote. Então, como eu estava falando agora, né, sobre os alimentos inflamatórios, eu falei sobre o açúcar. Vou falar agora... Obrigada, César. Vou falar agora do pão. O pão é um alimento, né, vou falar assim, um alimento que muitas pessoas falam assim: Dani, mas o pão existe desde o tempo de Jesus. É verdade. Isso é verdade. Eu não vou falar pra vocês que o pão é ruim, tá? Não vou falar pra vocês que é ruim. Só que o pão realmente ele existe desde o tempo de Jesus Cristo mesmo. Mas só que o pão ele não tinha a quantidade de glúten, né, que tem hoje. Então o pão, o trigo, ele é muito... Hoje o trigo ele é muito industrializado. E o processo de industrialização é o que gera o trigo. Então, hoje em dia, o trigo, o pão no tempo de Jesus, ele tinha 400 vezes, desculpa, gente. O pão no tempo de Jesus, né? Ele tinha antes 400 menos vezes glúten do que tem hoje no tempo de hoje. Então, para vocês terem ideia como que o glúten ele inflama o nosso corpo. Então, vou falar de um pão que as pessoas falam assim: eu fui no supermercado e comprei aquele pão multigrãos, por exemplo. O pão, qualquer pão, a não ser que seja aquele que eu passo no meu tratamento, geralmente eu dou receita para fazer um pão em casa, né? Que são pães saudáveis. Então, qualquer outro tipo de pão que vocês comprem em padaria, a não ser que seja pão sem glúten, que vocês realmente conheçam a procedência da padaria e que eles realmente façam pão sem glúten. Então, aqueles pães multigrãos, o paciente fala assim: doutora, eu comprei o pão multigrão e tô comendo. Tá comendo porcaria. Então, ele é utilizado geralmente em dietas, né, que os nutricionistas passam. Ótimo, os colegas nutricionistas podem passar, mas para quem tem realmente melasma, né, para quem tem alguma dermatite no rosto e principalmente para nossa saúde, para o nosso intestino, ele não é bem-vindo à nossa dieta. Então, eles vão provocar manchas na pele, né, porque esse trigo, ele vai inflamando a parede do nosso intestino, tanto o intestino grosso como delgado, e ele vai formando o intestino como se fosse um processo, aliás, ele forma realmente um processo inflamatório, e muitos pacientes falam assim: mas eu passei 5 dias sem fazer cocô, tem um paciente que já falou comigo, né, na época, já passei 12 dias sem ir no banheiro. Como que eu fui ver a alimentação dela? Cheia de pão, né, não conseguia libertar do pão, do leite, né. Ana, eu vou te responder essa pergunta daqui a pouco, tá? Sobre esse alimento que vai ajudar a clarear o melasma. Então, como eu falei, o trigo ele é um alimento rico em estrogênio. Então, mas isso não quer dizer que você pode tirá-lo da dieta, né? Mas tem que reduzir o consumo. Então, carboidratos, né, refinados, inclui que tem glúten, pizza, pães, salgados fritos, né, que são os piores que tem, entre outras massas. Então, essas substâncias, além de serem ricas em açúcar, tá?
também aumenta o processo inflamatório do nosso corpo. Então pode intensificar a produção do óleo na pele, né? A pele pode ficar muito mais oleosa e também pode acabar com essas bactérias boas que a gente tem no nosso corpo. Sobre os laticínios, né? Como eu falei, tem gente que não consegue se livrar do leite, né? Tem alguns leites que a gente pode tomar sim. Então, leite, queijo, entre outros derivados, né? Não são naturalmente inflamatórios. Além disso, tá? Além disso, eles podem conter hormônios sintéticos. Gente, estou vendo meu Joaquim ali? Meu Deus, olha só, Ana. Vai ser na live. Então, eles podem conter hormônios sintéticos. Que eles não podem ser ingeridos com frequência, como eu falei, dá preferência realmente aos queijos, aqueles amarelos que não tem uma quantidade exagerada de lactose, como eu falei, e também aqueles que são os queijos brancos, eles podem contribuir para a inflamação. Então, assim como o pão, aquele multigrão, né? Você não precisa retirá-lo da dieta, mas você pode fazer seu próprio pão, porque eu ensino a fazer, né, no meu tratamento de melasma, porque tem paciente que realmente precisa comer um pãozinho de manhã e tá tudo certo, tá tudo bem, mas que seja o pão sem a farinha, tá? Sem a farinha branca e de preferência o paciente fazer o seu próprio pão, porque ele tem certeza que não tem a farinha branca. Vamos falar agora um pouco, né, sobre... doutora, eu não posso beber, né? Tem muito paciente aí que adora tomar uma cervejinha no final de semana. Ivonete, né? Não pode, Ivonete, nenhum tipo de pão, porque ele tem a farinha branca, né? Como eu falei. E a farinha branca, ele vai inflamar o nosso intestino. E acaba tendo o intestino permeável, né? Que a gente não consegue fazer cocô, fica a barriga estufada, fica dando gases. Então, realmente, quando o paciente vem tratar comigo, eu dou receitas de pães que o paciente pode preparar em casa. Ou se você tiver uma padaria de confiança, né? Você tem que ter certeza que o padeiro não tá usando a farinha branca, tá? Alguma pergunta mais que eu não respondi? Gente, a live passa muito rápido, né? Esse assunto é assunto para várias lives. Vou falar aqui da bebida alcoólica porque eu tenho muitos pacientes que bebem, tá? Então, o excesso não faz bem para a nossa saúde, que a gente já sabe, obviamente, né? Como um todo, né, a pele vai ficando inflamada, além de causar desidratação. Então, bebidas como cerveja são ricas em trigos e açúcares. Então, o paciente pergunta assim, doutora, mas qual cerveja eu posso beber? Então, eu sempre falo assim, dá preferência para aquelas bebidas de puro malte, são as mais fortes, tá? E não costumar beber sempre. Então, além de inflamar o fígado. Ô César, tudo bem, meu amor? Obrigada por participar da live, tá aqui com a gente, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Então, em resposta, né, o fígado também entra em adoecimento, tá? Então, eles liberam toxinas, né, na pele, causando processos inflamatórios e também aumenta a pigmentação dessa pele, causando essa mancha de melasma. A Isadora Santana, ela falou assim, então não posso comer nenhuma bobeira, nunca, excluir sempre um doce. Ô Isadora, eu nunca falo assim nunca, tá? Quem me conhece, quem trata melasma comigo, as profissionais de saúde também, igual eu falei, acho que você não estava no início da live, eu não faço terrorismo, eu até falo pro paciente, olha... Tá com vontade de comer hoje um docinho, um chocolate, né? Dá preferência a chocolate, por exemplo, a partir de 75% de cacau, que são os chocolates mais recomendados para a nossa saúde, aqueles mais amargos. Eu realmente, quando eu como, são os 100%, né? Eu prefiro 100%, eu sei que nem todo paciente, né, tem esse paladar, né, para esse chocolate 100% cacau, como eu como. Mas pode sim, tá?
Pode sim, de vez em quando você pode comer, você pode, não, assim, a gente nunca pode comer todo dia. Ah, hoje, segunda a sexta, faz esse processo de desinflamação, né? Inclusive, se você quiser entrar, para pacientes que estão aqui na live com a gente, se você quiser entrar para o nosso grupo VIP de desinflamação, custo zero, a gente vai começar agora, se eu não me engano é dia 13, eu vou confirmar com a minha equipe. Então até o dia 13, eu acho que está entrando pacientes para entrar nesse processo de desinflamação junto comigo, que eu vou reiniciar meu processo de desinflamação e eu vou ajudar os pacientes que querem entrar nessa jornada linda, né, e tão desafiadora. Então isso eu vou falar também na sala VIP fechada, né, que pode comer sim, obviamente de vez em quando, não comer sempre, porque senão não vai ficar inflamando esse corpo, tá bom? Alguma outra pergunta? Elisiane, seja muito bem-vinda. Gente, já tá quase 1 hora de live, né? E eu falei, ainda tem muita coisa para falar. Eu vou trazer mais lives para vocês. Peço que vocês compartilhem essa live aí com os colegas de vocês, profissionais de saúde estética, que precisam realmente ter esse conhecimento, né? Porque, infelizmente, nem todos os profissionais de saúde estética tratam melasma de forma integrativa, tratam melasma de dentro para fora. Então, esse melasma precisa, sim, ser tratado de dentro para fora, né? Para que esse paciente tenha uma resposta de tratamento mais duradoura. Aquilo que eu falei no início da live. Esses tratamentos que fazem só a nível de pele não são tratamentos, são apenas clareamentos de mancha. Eu não trabalho com isso, tá? Eu abomino esse tipo de tratamento. Eu priorizo a saúde. É assim que eu ensino as profissionais de saúde e de estética a trabalharem. Eu entrego tudo que eu faço, né, nos meus atendimentos com as minhas pacientes, porque é dessa forma que eu acredito, é tratando a causa do adoecimento que a gente realmente tem uma grande melhora aí na nossa saúde. Alguém tem mais alguma pergunta? Nós já vamos para 1 hora de live. Faltou alguma pergunta a ser respondida? Me fala aqui no chat. Doutora Andréia, seja muito bem-vinda. Elisiane também, seja muito bem-vinda à nossa live. A nossa live vai ficar salva, tá? Vou pedir para vocês me seguirem também no meu YouTube, chama Melasma. Aí do lado tem Descomplicando Melasma 2.4. Então, quem não me segue ainda no YouTube, as lives estão salvas, tanto no meu Instagram, como lá também no canal do YouTube. Vou falar para vocês sobre o café rapidinho, porque já tem 1 hora de live. Sirlene, seja muito bem-vinda, meu amor, Sirleide. Então, o café, né? O café, as pessoas perguntam, doutora, pode tomar café? Não pode? Como que é esse processo? Tudo em excesso faz mal, né? A cafeína faz mal em excesso, mas obviamente 2 cafezinhos por dia a gente pode tomar. Então, assim como as bebidas alcoólicas, o café pode afetar o fígado, tá? Então, mas com um agravante ainda, né? O café ele aumenta a produção do hormônio do estresse. Então, se o paciente é muito estressado, meu Deus do céu, eu amo café. Eu amo café. Então, aumenta o hormônio do estresse. Qual que é o hormônio do estresse? Cortisol. Então, esse é um hormônio muito importante, né? Eu realmente, quando eu faço tratamento com minhas pacientes, é um dos exames que eu peço para ver qual o nível de estresse que minha paciente está. Então, pode piorar ainda mais essa condição de pele. Então, 1 xícara por dia, 2 xícaras pequenas por dia não faz mal. Agora, o excesso realmente, né, é porque não é um alimento tão saudável. O excesso faz mal. Alguma outra pergunta? Tem muita coisa pra gente falar sobre alimentação, muita coisa. É uma live muito rica, né? Infelizmente, nem todos os profissionais de saúde e estética entendem a importância de tratar o corpo como um todo, porque, como eu falei no início da live, nós somos um ser triuno. Nós temos o corpo, alma e espírito. Então, enquanto a gente não entender, enquanto os profissionais de saúde e de estética não entenderem que precisa tratar o corpo, alma e espírito
tudo junto, eles não vão ter sucesso, né, em tratamento de acne, de melasma, de psoríase, de dermatite, porque não tá só a nível de pele, tá dentro da gente, tá dentro. E eu só entendi isso quando eu fui buscar, quando eu fui estudar. Porque, assim como vocês, eu também tinha muito melasma, né? Quem me acompanha sabe. Então, eu tava cansada de fazer tratamentos que eram convencionais, que só pioravam a minha pele, que só me trazia mais vontade de chorar, né? Escondida atrás de muita maquiagem, que a maquiagem tem muito metal pesado também, isso eu oriento também no meu curso, né, e com minhas pacientes. Então tudo isso inflama a nossa pele. Então quando todos os profissionais de saúde estética entenderem a importância de tratar o corpo como um todo, né, e olhar para dentro da gente, a gente vai ter resultado. Enquanto isso, tratar só nível de pele, a gente não consegue ter um bom resultado. Eu quero agradecer todas vocês que ficaram comigo até agora aqui na live. Foi uma honra ter vocês comigo aqui. Muito obrigada. Para quem ficou até o final, né? Vou pedir para vocês darem um oi aqui no meu direct do Instagram. Ou pode chamar nos nossos contatos do WhatsApp. Vocês irão ganhar, tá? A gente fez tipo uma caderneta com alimentos que pioram o melasma, tá? E que melhoram o melasma. Então, são algumas orientações. Eu tenho o maior prazer de compartilhar isso com vocês. É muito simples, mas com certeza é uma informação muito rica que vocês vão amar. Então, eu quero agradecer de coração quem ficou comigo. Vou fazer mais lives, né? Trazer mais informações para vocês, porque eu tenho certeza que essa informação é muito importante para as minhas pacientes que têm melasma e para as pacientes que estão chegando também. Então, quero deixar um beijo grande. Oi, Nice, bem-vinda. Nossa live já está terminando. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Vou pedir para vocês me marcarem. Vou pedir para Ana da minha equipe fazer um print para me marcarem. Vou pedir para vocês repostarem, tá, a minha live. Me marquem aí como profissional de saúde estética na cidade de vocês, para que outros profissionais me chamem, né, para fazer mentoria, para aprender comigo realmente como se trata a saúde integrativa, né, de dentro para fora. Um beijo, muito obrigada e até essa semana, ó, vai ter live surpresa. Vai ter live surpresa, gente. Olha só, olha que fofura. Deixa eu só mostrar para vocês. Aqui, ó, que tá eu usando o meu Joaquim. Quem me conhece sabe que eu amo cachorro, tenho 3. Gente, ó, um beijo pra vocês. Ótima noite. Vai ter live surpresa essa semana, tá? Beijo com Deus. Obrigada.